mais uma vez, pela misericórdia de Deus, vamos reunir nessa praça. Iremos reunir aqui como Igreja de Cristo. Neste momento, a Igreja de Cristo irá reunir. Eu, pela misericórdia de Deus, estou conhecendo o centro da cidade pela primeira vez. Eu acredito também, assim como eu, tem pessoas aqui que estão conhecendo a cidade pela primeira vez. Você que está fazendo o seu horário de almoço, você que está aguardando para fazer talvez sua viagem, meu irmão, você que está aí ansioso, hoje nós iremos, em nome de Jesus Cristo, apresentar para você verdadeiramente o Evangelho que liberta. Porque nós cremos que o Evangelho de Cristo, o Evangelho simples de Cristo, ele é o poder para libertar o homem. Então, meu irmão, você está com a oportunidade, você está com o privilégio. Para mim é um privilégio estar aqui como miserável pecador, para assim estar pregando a palavra do Senhor. É um privilégio muito grande, para glorificar e bendizer o nosso Deus que criou os céus e a terra. E neste momento iremos glorificar, iremos honrar a um Deus que criou os céus e a terra. O salmista diz no versículo 148, ele diz assim: os céus e a terra proclamam o nome do Senhor. A Bíblia diz que as baleias louvam o Senhor, as árvores louvam o Senhor, os animais, os pássaros louvam ao Senhor. E para nós aqui, meu irmão, é um privilégio estar fazendo a obra do Senhor. E neste momento, eu tenho certeza que a palavra do Senhor irá falar com você nessa tarde, meu irmão. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele confronta com o meu pecado. E com certeza, o Evangelho que vai ser pregado nessa tarde, meu irmão, ele vai confrontar com o seu pecado. O Evangelho de Cristo, ele confronta com o meu pecado. Porque na verdade, o Evangelho genuíno e simples de Cristo, ele não é uma ladainha. O Evangelho simples de Cristo, ele é o poder que liberta. O Evangelho não é emoção. O Evangelho não é uma imposição, não é uma obrigação. O Evangelho de Cristo, ele é o poder que liberta. E para que o Evangelho, meu irmão, ele te liberta, há uma necessidade, não uma obrigação, de você reconhecer que é miserável e pecador. Meu irmão, neste momento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, ele tem uma palavra para você. E com certeza, você que irá ouvir a palavra do Senhor, você nunca ouviu esse Evangelho. Você que tem 10, 20, 30, 40 anos de congregante, eu tenho certeza que o Evangelho que vai ser pregado nessa tarde, você nunca ouviu dentro da sua congregação. Porque com certeza, a organização religiosa, meu irmão, ela não muda o seu caráter. Doutrina de igreja, meu irmão, ele não muda o seu caráter. Iremos aqui nessa tarde, com certeza, protestar. Porque o Evangelho de Cristo, ele é um protesto. O Evangelho de Cristo, ele é uma denúncia. Iremos denunciar os homens que irão pregar aqui nessa tarde. Com certeza, meu irmão, irá trazer para você uma palavra de ordem. E essa palavra de ordem nós temos ela que é o Evangelho de Cristo, que é uma palavra de arrependimento, uma palavra de renúncia. E quando se trata de renúncia, meu irmão, aí mexe com o seu pecado. Porque na verdade, com certeza, você nunca ouviu o Evangelho que vai ser pregado nessa tarde dentro da sua organização. Porque, como eu disse, doutrina de igreja não muda o seu caráter, meu irmão. Dogma de igreja não muda o seu caráter. E nós iremos contestar, nós iremos protestar contra essas heresias que é pregada dentro de organização religiosa. Porque nós não aceitamos, como servo de Cristo, como homem de Deus, não aceitamos esse Evangelho prostituído. E você, meu irmão, está com a oportunidade, você está com o privilégio de hoje ouvir a palavra de Cristo. Porque o Evangelho genuíno de Cristo, ele liberta, ele salva. E em nome do Senhor Jesus, nós iremos passar a oportunidade para o nosso irmão Arlen, que vai dar sequência nesse trabalho. E você, meu irmão, dê ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que é de Deus
ouve a palavra de Deus. E com certeza, meu irmão, se prepara. O Evangelho vai confrontar com o teu pecado, porque ele confronta com o meu pecado, meu irmão. Então, cidadão, dê ouvido à palavra do Senhor. Simplesmente o Evangelho de Cristo. O irmão Arlen está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vira Boa tarde. Um pouquinho pra cá, ó. Meu nome é Arlen, estou junto aqui com o irmão Ronaldo, com o irmão Alain. Nós somos de Belo Horizonte e nós viajamos o Brasil inteiro, nas capitais, para pregar a palavra de Deus. Já estive pregando aqui na Praça Costa Pereira alguns anos atrás e Deus, pela misericórdia dele, nos concedeu a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa praça para estar falando do amor de Cristo, para estar falando do amor de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é espírito e é vida. Então é por isso que nós pregamos o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo também, quando esteve aqui neste mundo, Jesus não perdia tempo em pregar o Evangelho. Marcos 1,15, Jesus disse: o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E nós temos pregado esse Evangelho de salvação e de arrependimento em todos os lugares que Deus tem nos concedido a oportunidade de falar a tua palavra. Nós sempre dizemos que o propósito da cruz de Cristo não foi para dar nada material para alguém, não foi para mudar a vida financeira de ninguém, mas o principal objetivo de Cristo na cruz do Calvário foi salvar o que se havia perdido. E o homem se perdeu através do seu pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Romanos 3,23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Mas primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, Jesus disse: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus morreu para salvar o homem da condenação eterna. E nós temos que ouvir a palavra de Deus enquanto nós temos oportunidade. Isaías 55, versículo 6, a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar, e invocai-o enquanto Ele está perto. E como que se busca Deus? É dentro de uma igreja que se busca Deus? É dentro de uma organização religiosa que se busca Deus? A Bíblia nos ensina que só tem uma forma de buscar a Deus: na sua palavra. Sabe o que Jesus disse? João 5,39: examinai as Escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna. Então, quando nós examinamos as Escrituras, examinamos a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus, ela transmite vida eterna. E uma pessoa, para ser salva, ela não tem que ser evangélica, não tem que ser espírita e nem tem que ser católica. Mas uma pessoa, para ser salva, ela tem que ser transformada pelo poder da palavra do Senhor. Sabe por que eu te falo isso? Porque hoje existe muito confronto dentro até mesmo das próprias igrejas evangélicas. Eu frequento a igreja evangélica, mas existem confronto dentro das igrejas. Cada organização religiosa se proclama as verdadeiras seguidoras de Cristo, mas a Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que faz a vontade de Deus. Sabe o que Jesus disse? João 6, versículo 40: a vontade do meu Pai é esta, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então qual que é a vontade de Deus? É que você olhe para Cristo e tenha vida eterna. Por isso, meu irmão, é que Jesus Cristo, Ele não veio aqui para fundar uma organização religiosa, mas Jesus veio aqui para mostrar para você que você está morto no seu delito e no seu pecado,
e você tem que mudar de vida. E o homem só muda de vida quando ele ouve a palavra de Deus. Sabe o que Paulo fala? Romanos 10:14. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então é por isso que nós pregamos o Evangelho de Cristo, para que as pessoas possam escutar e possam entender que o Evangelho de Cristo, ele não tem o objetivo de mudar a vida financeira de ninguém, mas o Evangelho de Cristo tem o objetivo de dar a vida eterna. Olha, sabe o que eu te falo isso? Jesus Cristo, em sua trajetória ministerial, Jesus viveu em meio a confrontos, em meio a lutas e em meio a ameaças. Por que isto? Porque Jesus pregava o Evangelho da graça. Jesus pregava o Evangelho que liberta. Sabe o que Paulo diz? Romanos 1,16. Eu não tenho porquê me envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho de Cristo é poder de salvação. Mas Paulo disse o Evangelho de Cristo. Mas hoje está cheio de evangelho, principalmente dentro das igrejas evangélicas, que não é o Evangelho da palavra de Deus, é o Evangelho do homem. Por isso que as pessoas não mudam. Por isso que as pessoas elas não convertem. Porque elas não conhecem a verdadeira palavra de Cristo. Sabe o que Jesus disse sobre a verdadeira palavra? Evangelho de São João 6,63. A carne para nada presta, mas é o Espírito que vivifica, porque a palavra que eu vos tenho dito, ela é Espírito e é vida. Aleluia. A palavra de Cristo é Espírito e vida. Mas hoje está cheio de palavra dentro das igrejas, principalmente dentro de igreja evangélica, que não é palavra de Espírito e vida. É palavra de ganância, é palavra de negócio, onde eles fazem negócio com as pessoas para ganhar dinheiro. Uma boa parte desses pastores evangélicos é tudo vagabundo, pilantra e ladrão. Uma boa parte deles. Não estou falando generalizado. Mas tem muitos que não pregam o Evangelho da graça. Eles pregam o Evangelho para ganhar dinheiro. E Jesus Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário para te dar dinheiro, mas ele morreu na cruz do Calvário para que você tivesse a vida eterna. Mas o Evangelho que dá a vida eterna, a grande maioria das pessoas não gostam, elas não aceitam o Evangelho da vida eterna. Sabe por que isso, meu irmão? O Evangelho de Cristo, ele só tem um objetivo na minha vida e na sua vida: nos constranger com o nosso pecado. Sabe o que a Bíblia diz em João 16:8? O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então quando o Espírito Santo convence o homem, aí ele passa a ter lutas. Por que isto? Porque nenhum homem quer servir a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos se desviaram da presença de Deus e que não tem um justo sequer. Nenhum homem por conta própria quer servir a Deus. Nenhum homem quer fazer a vontade de Deus. Por isso que você não vê aqui na praça Costa Pereira cheio de gente aqui, ó. Mas se o Michel Teló estivesse cantando aqui, né? Aí a mulherada estava toda aqui rebolando e fazendo gracinha. Aí é festa a tarde toda. Mas parar para ouvir o Evangelho, as pessoas não querem, elas não agradam do Evangelho. E também não é obrigado a agradar. Sabe o que a Bíblia diz sobre a palavra de Cristo? Olha o que Jesus disse. Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por isso que você não vê aqui cheio de pessoas brigando para ouvir o Evangelho. Mas se tivesse aqui um cantor de funk cantando esses funk moral, aí essas vagabundas estavam tudo aqui dançando de graça. Aí tava tudo cheio aqui. Calma. E de graça, porque dança de graça. Agora parar para ouvir o Evangelho não querem. E estão morrendo no pecado e vai para o inferno. Sabia disso? Sabe que eles falam que vai para o inferno? Olha o que Jesus disse, meu irmão. Olha o que Jesus disse sobre arrependimento. Evangelho de São João 5:25. Olha o que Jesus disse. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro
ouvirão a voz do Filho do Homem e ressurgirão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, mas os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Está vendo? Meu amigo, sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que buscar a Deus. Jeremias 29:13. Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o povo não quer buscar o Deus da salvação. Ele quer buscar o Deus da prosperidade. E querem ter carro, dinheiro, querem ter sua vida financeira abastecida. E não querem viver uma vida de renúncia para agradar o Criador. Olha, Jesus disse em Lucas 9:23: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você está vendo, meu irmão? Todos aqueles, meu irmão, que pega a cruz de Cristo e segue Cristo, meu irmão, com certeza, meu irmão, Jesus Cristo, ele transforma a vida dessa pessoa. Sabe por que eu te falo isso, meu irmão? Acontece isso mesmo. Que Jesus transforma a vida das pessoas. Sabe por que eu te falo isso? Sabe o que eu falo pra você? Porque Jesus, meu irmão, ele quer, meu irmão, mudar a vida das pessoas. E Jesus Cristo não veio para dar dinheiro para ninguém, igual eles ensinam dentro da igreja. Olha, como eu já disse, nós não somos aqui do Espírito Santo, nós somos de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E nós viajamos o Brasil inteiro, pregando o Evangelho. E o Evangelho da Graça. Viajamos pregando o Evangelho da Graça, sabe por quê? Porque o Evangelho da Graça salva, liberta e transforma. Agora o Evangelho da Graça a grande maioria não querem. O povo quer oba-oba, né? Sabe por que eu te falo isso, meu irmão? Que o Evangelho do oba-oba... Porque as pessoas gostam de histeria coletiva. Elas não querem a palavra da libertação. Que no exemplo, já viu aquele pilantra daquele Silas Malafaia? Aí o povo fala: mas que é isso? O senhor prega o evangelho? O senhor fala essas coisas? É? Não sou eu que falo, quem fala é a palavra. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 11:13? Que todo falso apóstolo, sabe o que ele é? Obreiro fraudulento. E obreiro fraudulento é o que? Pilantra. É a mesma coisa, só mudei só deu um sinônimo para a palavra. Aí o povo fica chocado. Mas sabe o que aquele pilantra fez? Ele levou um pregador americano no programa dele, que o pastor chama Mike Murdock. Sabe o que esse Mike Murdock fez no programa do Silas? Ele disse: se a pessoa fosse fiel com Silas, durante um ano, com R$1.000, Deus ia salvar o familiar dele que está perdido. Sem vergonha, falso profeta, vagabundo, ladrão. Indulgência desse ladrão. A salvação do familiar dele por R$12.000. E sabe o que Jesus disse? Efésios 2:8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus.